Aleluia! Glória a Deus! Bem, vamos orar nessa noite na palavra de Deus? Deus de mistério, aleluia! Pode sentar? Bem, pode sentar em nome de Jesus. Eterno nosso Deus, nós te agradecemos nessa oportunidade, nesse culto. Se houver falar conosco através da tua palavra, repreende todo o espírito errar a palavra nesse momento. Fala com o teu povo, aquilo que o Senhor quer falar, fala comigo. Eu te agradeço em nome do Mashiach, Yeshua. Esteja conosco. Amém. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite. Aproveitar que a presença de Deus está aqui. Hoje é diferente. Hoje a presença de Deus está poderosamente aqui nesse lugar. Lucas capítulo 3. Não é o estudo que eu ia dar. Eu ia dar um estudo, mas Deus faz o que quer. Capítulo 3. Capítulo 3. A palavra-chave dessa noite, acompanhando as outras palavras que foram A faladas. pregação de João Batista. Deus vai falar. Aleluia. Se prepara aí, meu irmão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lissânia, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás, exercia o sumo sacerdócio. Foi neste ano que veio a palavra do Eterno a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser imersas por ele, batizadas: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto bom será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntou as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobra nada além do que lhe foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração e se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu vos batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e ajuntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Por que eu li até aqui? Porque existe um texto e um contexto para me falar nessa noite. Eu vou falar preparando o caminho para o Senhor Jesus voltar. Por quê?
João Batista, conhecido como João ou imersor, porque a palavra batizar quer dizer mergulhar, quer dizer imergir. João é responsável porque Deus, o Eterno, em revelação e visão, apareceu para João quando João ainda era pequeno e disse que ele tinha uma tarefa. A tarefa de João era: você irá batizar pessoas para o arrependimento. E essas pessoas você vai preparar, porque depois disso eu enviarei o ungido, que é o Mashiach, Cristo. João, então, seguindo a ordem de Deus, começou a batizar as pessoas. E o texto diz que ele estava no deserto. Porque Deus, quando levanta o homem não precisa ir lá para o público, não. Deus leva as multidões no homem. Porque sobre João estava a unção de pregar e de fazer aquele ritual que é o batismo. Porque na lei, batismo significa, a água significa o quê? Limpar. Então João está chamando as pessoas, techuvá quer dizer retornar. Façam retorno. Como? Se batizem, se arrependam, o quê? Abandonem o pecado, mudem a mente, né? No grego, metanoia, mudar a mente, e voltem para Deus, tomem o batismo, porque o Messias vai vir. Só que isso é uma analogia também para os últimos dias. Porque a mesma missão que João recebeu de Deus para a vida do Messias, Cristo deu essa missão para a igreja. De quê? Preparar as pessoas para a vinda dele. Então é como se estivesse se repetindo. Hoje o João Batista é eu e você. O João Batista daquela época era o filho de Zacarias. Hoje o João Batista sou eu e você. Cristo conta comigo, com você, para quê? Anunciar. E nós vemos que João Batista não era nem um pouco amigável. Ele era taxativo. Era um homem que tinha vida com Deus, que não se corrompeu com aquele sacerdócio naquela época que era corrompido, porque João Batista ele era filho de sacerdote. Era para ser sacerdote, era para estar no templo. Só que ele não se corrompeu, ele não se ajuntou com aqueles sacerdotes políticos que existiam naquela época. Ele não se aliou a pessoas que não serviam a Deus. Ele se separou totalmente. A Bíblia diz que ele viveu no deserto quando ele era pequeno. Ele viveu para Deus. João Batista, como hoje, ele não tinha televisão, ele não tinha Facebook, ele não tinha nada disso. O que João fazia todos os dias no deserto? Falava com Deus. Era ensinado por Deus. Ele era educado por Deus para poder estar preparado para fazer uma missão que Jesus falou que de nascido de mulher não tem outro igual a João Batista. Mas olha que a Bíblia diz que as multidões iam até ele. A Bíblia não diz que o João Batista foi atrás de alguém, não. A Bíblia diz que ele estava lá no deserto e as pessoas iam até ele, porque sabiam que João tinha algo diferente. Tanto que André era discípulo de João Batista. João era discípulo de João Batista. E João Batista com certeza dizia, tá vindo um que é mais importante do que eu. Tá vindo um que vai limpar a eira. Eira é o espaço onde guardava o trigo. Ele vai limpar, ele vai tirar o joio. O que ele está dizendo? Que o Cristo que vai vir não vai ser isso aí que vocês estão pensando, não. Não vai ser um políticozinho, não. Vai ser um homem verdadeiro, vai ser um homem santo. Vai ser um homem que segue a Torá, segue a lei, segue a palavra de Deus. Ele vai limpar a casa e vai queimar a palha. Quem é a palha? O joio. O joio é parecido com o trigo. Já viu o joio? É igualzinho. Só que no joio não tem fruto. É parecido com o trigo. É o crente que aparentemente vai a culto, usa as roupas, mas não tem fruto. Aí João Batista está dizendo, o que ele olhou para o sacerdote e viu que aqueles homens, na realidade, não queriam nada com Jesus. Eles queriam apenas, vamos dizer, ter uma vida toda errada e mesmo assim alcançar a salvação. Por isso que eles foram ao ritual, achando que aquele ritual poderia salvar eles. E eles continuaram da mesma forma. João Batista disse, não adianta nada você se batizar se você não tem vida com Deus. Se você não mostra através das tuas atitudes. O que ele está dizendo? Não adianta nada frequentar o templo se tu não muda a tua atitude. Se você no linguajar continua a mesma pessoa. Se nas atitudes você continua a mesma pessoa, a pessoa ruim. O que ele está dizendo? Quem tem duas túnicas, divide. Ele está falando o quê? De comunhão, de amor pelo próximo. Tem pessoas que só quer para ele. Ele quer ter, ele quer acumular. E não tem coragem de dar uma meia para ninguém. O que João Batista está ensinando? Ação. Amor não é sentimento, palavra. Amor é ação. Eu amo o mendigo, mas não dá um prato de comida. O necessitado precisa de ajuda,
mas você não estende a mão. João está dizendo, o que adianta você vir se batizar? O que adianta? Eu vou te batizar à toa. Muda. Com o quê? Com fruto. Fruto aqui é atitude. O que ele está dizendo? Para as pessoas que iam. O que a gente precisa fazer? Repartir com os pobres alimento. Ser a pessoa santa. Muda seu caráter, sua forma de agir, sua personalidade. Deixa Deus entrar e mudar. Aí o batismo vai valer. É isso que ele está dizendo ali. Que na realidade tem muitas pessoas que estão na igreja batizadas, mas no fundo, eles servem a ele mesmo. Porque quando Cristo manda você negar alguma coisa na tua vida, você não quer. Ah, o cigarro eu não largo. Que adianta você se batizar? Ah, bebida eu não largo. Que adianta você se batizar? Ah, eu não largo segundo, terceiro, até quarto casamento. Não adianta de nada. A gente vir para a igreja e continuar a mesma pessoa. É isso que o João está dizendo. E João está dizendo que preparar o caminho tem que ser reto. Ele está dizendo, o Machia está vindo. Tanto que André e João, o João foi um dos apóstolos mais chegados a Jesus. E foi ensinado por quem? Por João Batista. O instrutor de João foi o próprio João Batista. Então, irmãos, o que a gente está aprendendo aqui nessa noite? O que devemos fazer para preparar o caminho? Foi falado hoje. Ter vida com Deus para poder depois tirar o cisco do olho do irmão. Porque tanto a trave como o cisco desceu agora. Vai te condenar. Não adianta nada. Ah, eu só tenho cisco, mas o cisco vai te condenar, tanto como a trave. Desceu agora. Não adianta nada. A mentira vai te condenar igual o adultério. Você não tem que nem ter trave, nem cisco no teu olho, para você poder alcançar o reino dos céus. É o que o texto está dizendo. É forte. Jesus não está dizendo não julgue, não. Ele está dizendo tenha vida com Deus para isso. Porque tanto você que tem uma trave, tanto você que tem um cisco, um pecadinho e um pecadão, vão levar pessoas ao inferno. É o que Jesus estava dizendo. Aí o texto diz aqui, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tem comida, faça o mesmo. Né? Aí na porta da igreja tem cantina. Ninguém divide nada com ninguém. Eu conheço crente, irmão. Eu conheço empresário que come e não dá nada para ninguém. Não só não. Estão lá na porta da igreja. Primeiro mandamento já não estou cumprindo. Fazendo comércio na casa de Deus. Não se pode vender toalha, não se pode vender DVD, nada dentro da casa de Deus. Púlpito foi feito para ensinar a palavra. Você vê Abrão vender alguma coisa ali? Você vê? Não vê. Púlpito não é lugar de apresentar DVD. Ah, meu DVDzinho. Não é. Púlpito é lugar de falar de salvação, de vida eterna, de preparar o caminho. Primeiro que nem vender a palavra de Deus você pode. Se for para a Bíblia, você não pode vender aquilo que Deus te deu de graça. De graça recebeste, de graça dai. Eu tenho que te dar a palavra. Ah, irmão, eu estou aqui com o testemunho que vai impactar a tua vida. R$15. Tu não fez para a glória de Deus. Você fez para você ganhar dinheiro. E é essa pregação que os pastores e os ministros não gostam de ouvir. Ah, lá os heréticos. Herético por quê? Porque eu quero ser santo? Herético por quê? Porque eu estou falando a verdade, que dentro de igreja não é lugar de vender nem comida. Igreja foi feita para dar. Igreja foi feita para alimentar o pobre. Igreja foi feita para dar DVD de graça. Igual eu faço aqui. Eu cobro alguma coisa? Eu não cobro nada. Eu dou. Eu não tenho mais para dar. Mas se eu pudesse, nada. É verdade. Quantos DVD eu já fiz de pregação que eu pedi autorização para gravar e eu baixava e eu dava de graça às pessoas? Meu interesse não é ganhar dinheiro com a obra, não. Mas eles querem. Pregador que cobra para pregar. Então, irmão, nós vamos ter que parar de ouvir esses camaradas que querem tirar dinheiro da igreja. Por quê? Separar. Às vezes a gente até gosta de ouvir porque eles têm conhecimento. O maior conhecimento que eles têm, o Espírito nos dá. Que é o Espírito Santo de Deus. Que ele nos ensina. Então nós temos que começar agora a preparar o caminho. E quando se prepara o caminho, encontra a afronta. Por quê? João Batista era tanto homem de Deus que falou para Herodes, tu tá com a mulher do teu irmão? Isso não é lícito. Ele era homem de Deus. Prende esse cara. Foi preso. Porque falou a verdade. Falar a verdade tem preço. Não é para qualquer um, não. É para quem ama a verdade.
Você ama a verdade? Está disposto a pagar o preço? Na tua casa, chegar pro teu irmão, sabe que seu irmão está errado, você não pode concordar. Essa conversa, não tem que julgar, mas você tem que pregar. Por que Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E eu vou trazer divisão contra o irmão, a sogra contra a nora. Por quê? Porque quando a verdade vem, você não consegue mais ficar na mentira. Não dá. Não tem comunhão. Há o jogo desigual. Tem como se trevas e luz andar junto? Então você tem que tomar uma decisão. João Batista foi preso, perdeu a cabeça. E a gente está preparado para perder a cabeça? Talvez não. Ainda. Mas se a gente quer ser salvo, a gente vai ter que estar disposto até negar a nossa vida. Perdeu o emprego. Se o teu patrão manda você mentir, perde o emprego, mas não perde a salvação. Vou perder aqui tanto de dinheiro porque eu vou andar certo. Perde o tanto de dinheiro. Mas seja santo. Não venda a sua santidade por porcaria. Que dinheiro... Se Jesus quisesse ser rico, os apóstolos, Pedro, a sombra dele curava as pessoas. E hoje, esses picaretas que estão aí pregando aí, ganhando dinheiro nas coisas da igreja. Vê se Pedro cobrava alguma coisa para pregar. Nem comida direita eles tinham. Aí Pedro, após o tempo, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Por que Deus não está curando mais as pessoas dentro da igreja? Quando há alguns sinais, pode até se desconfiar. Por quê? Se o cara está na mídia e faz muito milagre, pode contar, meu irmão. É fogo estranho. Por quê? O cara, para fazer milagres e maravilhas no nome do Senhor, tem que ser santo. Tem que se separar, não pode vender o dom. Pedro e João faziam milagres, mas Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Ele não tinha dinheiro. E Pedro, ele era empresário antes de vir para o Evangelho. Ele tinha mais de 20 barcos de pesca junto com o João, junto com o Tiago. Pedro não era qualquer pessoa. Ele largou tudo. Jesus disse, larga tudo e segue-me. Quando Jesus larga tudo, ele largou o barco, ele largou a empresa, ele largou tudo. Por quê? Focalizar. O que Jesus quis dizer? Vou te fazer pescador de homens. Jesus não prometeu a Pedro que ele ia ser rico. Não. Jesus disse que eu vou te fazer um homem de Deus. O que Jesus fez com Mateus? Mateus era coletor de impostos. Estava sentado, Cristo passou e disse, segue-me. A Bíblia diz que ele largou tudo e seguiu o mestre. Quem está disposto hoje a largar sua vida pessoal pelo Evangelho? Largar tudo. Você ganha 5 mil por mês, 10 mil por mês, e Deus te chama para a obra. Quem está disposto a largar um emprego bom desse? As mordomias, as amizades. Porque quando você tem muito amigo. Quando você está na prova, aí que você vê quem é teu amigo. É na prova. Você sabe quem é e quem não é. Rir com quem ri é fácil. Quero ver chorar com quem chora. Subir lá o morro para pregar o Evangelho, sem troco de nada, só por querer ver a vida salva, ainda chega lá, a pessoa não quer. Depois já não tem ninguém que ama. Tem homem de Deus, mas o homem de Deus fala a verdade. Sai do pecado. Esse pecado vai te levar para o inferno, não tem jeito, irmão. Não tem jeito. João Batista fazia isso. Aí ele disse, eu batizo com água, eu vou emergir com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem uma interpretação aqui, uma das interpretações, é o que eu mais acredito. O batismo com o Espírito Santo é a presença de Deus que vem quando nós deixamos ele vir. Porque esse negócio de pessoas rebatizadas com Deus continuam no pecado, eu não acredito não. Continua fumando, continua bebendo, continua prostituindo, diz que Deus está na vida da pessoa, entrega a revelação, para aí. Primeiro a pessoa tem que se separar. Ficar em Jerusalém, até que do lado seja revestido de poder. O que é ficar em Jerusalém? Se separa, em oração, em jejum, em busca, para poder ser revestido do Espírito do Deus vivo. Nós não estamos falando de qualquer pessoa não, irmão. Nós estamos falando do Espírito Santo que os querubins tampam as faces, os olhos para não ver a presença de Deus. Nós não estamos falando de um ser como nós. Nós estamos falando do Todo-Poderoso, do Eterno, aquele que vive. E ele não pode ficar perto de pecado. Não pode. Ananias e Safira, pecaram na presença do Espírito Santo, morreram fulminados.
caíram mortos. Aquele Uzá tocou na arca porque não podia, foi fulminado. Os filhos de Arão, quando apresentaram fogo estranho, morreram na presença de Deus. Então Deus é coisa séria. Ah, mas aquele irmão vive numa vida errada e é usado por Deus? Você pensa que é, velho. Não é. Às vezes é o espírito do engano que está na pessoa. Então nós temos que saber. Como que eu sei que o cara é homem de Deus? É pelo jeito de falar, pelo jeito de andar, pelo jeito de pregar. Ele só prega mel? Falso profeta, irmão. O cara que só prega mel, só dá tapinha nas costas, você entrega chave, não fala de pecado? A minha igreja não fala de pecado não, irmão. Então sua igreja não é de Deus. João Batista falou de pecado? O que Jesus fez? Primeiro sermão de João Batista. Arrependeu. Quando fala arrependimento, fala de pecado. Arrependimento é o quê? Abandona o pecado. Primeiro sermão de Jesus. Arrependeu-vos. Falando de pecado. E o primeiro sermão de Pedro? Arrependeu-vos. Olha como os professores foi bom. O professor João Batista ensinou os discípulos a arrepender. O professor Yeshua, que é o maior, e os discípulos, e Pedro. E os discípulos de Pedro aprenderam tudo que Pedro aprendeu. Então, por isso que Deus quer separar os pregadores para quê? Falar a verdade. Para que ensine outras pessoas. Porque se eu chego aqui, e o diabo gosta muito de fazer isso, começo a fazer sinais, impressionar, você vai tentar me copiar. E se eu sou um cara mentiroso? Tu vai ser igual eu. Essa é a verdade. Olha a igreja. Você vai ver a igreja, se a igreja é de Deus, olhando para o pastor. Se o pastor for mercenário, não tem nada ali que presta. Por quê? Porque todo mundo vai se basear na vida do homem de Deus. Se o homem de Deus não se separa, se o homem de Deus fala mentira, se o homem de Deus não tem vida com Deus, se o homem de Deus ele casa pessoa com o terceiro casamento, na igreja dele vale tudo, você vai ser igual a ele. Mas se tu fica com o João Batista, a pregação é outra. Se tu fica com Jesus, a pregação é outra. Você fica com o mestre, ele vai te ensinar, ó, o caminho é estreito. Muitos vão tentar e não vão conseguir. Pelo mestre, são poucos que se salvam, ele disse, ó, confiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos entram pela porta larga, mas pela porta estreita são poucos. Então o que Jesus está ensinando? Não são todos, não é a maioria que é salva, é a minoria. Amém? Amém. Ele traz a paz em sua mão. Quando a gente lembra de paz, te vê limpeza. Aí que eu te digo, ele vai juntar o que não presta e vai pegar e vai jogar no fogo. Aí eu te digo, Brasil é cheio de farmácia para Jesus, esses congressos tem aí. Jesus está nesse lugar, irmão. 100 milhões de evangélicos. O que adianta? É número. Estatística. O céu só vai os remanescentes. Foi o que Paulo diz. Ainda que Israel seja como a areia do mar. Você pode contar quantos grãos de areia tem no mar? Não. Vamos dizer, 10 bilhões. Só o remanescente vai ser salvo. Só os santos, só os preparados. Aí te ouve os pregadores, chega na tribuna, irmãos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele era pecador, Deus só quer o coração. Mentiroso. E eu vou provar nessa noite. Apocalipse, nós vamos ler o versículo, já estou terminando. Aleluia. Nós vamos falar de veste aqui rapidinho. O Guilherme está falando de calça comprida, está falando de veste. A pessoa está... Apocalipse 3, versículo 3. Versículo 18. A igreja de Laodiceia. Se a gente for olhar o carta do Apocalipse, cada igreja tem um significado. A igreja de Éfeso é uma igreja muito desejada. A igreja de Laodiceia é a última igreja nessa cronologia que vem de Éfeso até aqui. Então, se a gente for basear que Apocalipse é uma revelação, a gente pode fazer uma analogia que nós estamos na última igreja. Qual é? É a igreja próxima. Vamos ler a partir do versículo 17. A Laodiceia diz assim: estou rico, adquiri muitas riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu.
A igreja que diz que é rica e não precisa de nada. Aí a Bíblia diz que Yeshua dá um conselho. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, a verdadeira riqueza. E você se torne rico. Compre roupas brancas, roupa branca. Outras palavras, vestes brancas. E vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os olhos e poder enxergar. A igreja de Laodiceia está dizendo, ouro refinado no fogo. Para o ouro ser ouro, ser refinado, ele tem que ir para o fogo. O fogo trata de quê? Justiça. Então, naquele texto que a gente leu, eu falo de fogo também. O batismo com fogo. O que é o batismo com fogo? A gente pode entender, as pessoas pensam assim, o batismo com o Espírito Santo com fogo é o reteté. Não tem nada disso aqui, não. Tem nada disso aqui. O que está dizendo aqui? Pode ser. Batismo do Espírito Santo com fogo, o fogo fala de juízo. Algumas pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo para a salvação, vão ser revestidas, vão permanecer no caminho, e outras serão batizadas, imersas no fogo da condenação. É Cristo que vai salvar, e Ele mesmo, os que não estiverem na presença, vai condenar. Porque o juiz vai ser tanto Cristo para a salvação e para a condenação. Então ele quer te batizar com o Espírito Santo para a salvação. Mas se tu não fizer o que tem que ser feito, ele vai te condenar no fogo. Porque o fogo é juízo. Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo, juízo. Tem outras passagens que falam de fogo. O lago de fogo, juízo. Amém? E o fogo vai consumir as almas que não permaneceram na vontade de Deus. Aqui ele dá outros conselhos para pessoas que não pratiquem extorsão, falando para as pessoas não praticar extorsão. Os guardas daquela época, eles extorquiam as pessoas, tá dizendo, não faça isso, não acuse ninguém falsamente, contente-se com o seu salário. O apóstolo Paulo diz, se tu tem que vestir, o que comer e aonde dormir, esteja satisfeito. Tem pessoas que querem ganhar o mundo, perde a salvação. Eu quero ter um Corolla, se Deus quiser te dar. Mas não se prenda a esse mundo. Por quê? Cristo pode voltar hoje. E aí? Amém? João Batista foi um grande homem de Deus. E ele preparou o caminho. A igreja nessa noite somos nós. Só tem 3. Mas Jesus não falou que estaria no templo. Acho uma passagem, eu quero uma, que Jesus disse que estaria no templo. Não existe o termo igreja de Jesus na plataforma, que não existe no Novo Testamento. Existe comunidade de Deus. Um povo que serve a Deus. E nós cremos no testemunho. O que é testemunho? O que Cristo fez? Cristo viveu aquilo tudo. Aí, a gente tem que crer no que Cristo fez aqui nessa terra. Olha para a vida de Cristo e tenta se basear no que ele viveu. Tu vai ter uma grande chance de ser salvo. Ele amou o próximo, mas ele, quando tinha que falar a verdade, ele falava. Ele deu comida aos pecadores, mas quando viu que aquele povo estava despertando com ele, o que ele falou? João capítulo 6. Vocês só estão vindo atrás de mim. Por que vocês encheram a barriga antes de comida, de pão? Vocês não estão vindo que vocês querem alguma coisa com o reino, não. Aí, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí a Bíblia diz que muitos voltaram atrás. Aí ficou só os 12. Aí Jesus perguntou, e vocês não vão voltar atrás, não? E Cristo está assim, sim, não. Jesus adorou alguém para ficar junto com ele? Acha na Bíblia que Jesus adorou alguém e pregou, eu me fiz de louco para ganhar. Jesus fez de louco para ganhar louco? Me fiz de pecador para ganhar pecador? Tem isso na Bíblia? Ele mostrou santidade, ele comia com os pecadores, mas ele não era pecador não, tá? Ele sentava lá, mas ninguém saía. Aonde Jesus comia, alguém era salvo. Acha uma passagem que Jesus ia na casa de alguém se ele não curava, se ele não libertava. Ele estava no meio de Zaqueu lá, o publicano, mas ganhou Zaqueu. Ganhou várias outras, limpou leproso.
Jesus ia, resolvia o problema da casa. Onde Jesus entra, alguma coisa acontece. Salvava a prostituta, curava as pessoas. Mas os crentes hoje entram na casa dos escarnecedores e de escarnecedor. Esse é o problema. É pra gente preparar o caminho. O diabo fica aguçado mesmo quando a gente fala de pecado. Fica bravo. Hoje foi falar, tira a trave do teu olho, tira o cisco do olho do teu irmão. O que ele disse? Tu vai poder, tira a trave do teu olho, tu vai poder enxergar bem para poder ver o cisco. O que ele está dizendo? Não está falando para você não julgar, não. Julgue com justiça. Que Deus é justo. É aí que as pessoas... Ah, irmão, não julga não, porque todo mundo erra. Não julga não. Ele não está falando isso. Ele não está falando isso. Ele está falando... Tenha a vida no altar para você poder ajudar as pessoas que estão ficando cegas. Aí a gente fala assim, mas Jesus não pecou. Ah, mas Jesus é filho de Deus. A gente não é não? A gente é o quê? É filho de quem então? João Batista. Ele chamou a atenção do governador. Ele chamou a atenção de um líder. E pagou o preço. Uma coisa que eu quero falar com vocês. Paga o preço. Paga o preço pela obra de Deus. Paga o preço por ajudar pessoas a conhecer o caminho. Alguém tem que pagar o preço. Aquela época era o preço de João Batista, ele pagou. Na época de Paulo, é o preço que ele pagou. Nós estamos na nossa época agora. O preço é nosso. Nós temos que pagar esse preço. Pedro não vai voltar para pregar, não, irmão. Paulo não vai voltar para pregar. Porque Pedro diz, né? Se até o mestre sofreu na carne, por que vocês não vão sofrer? Por quê? O que Cristo disse? Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Nós não somos do sistema do diabo. Nós somos de Deus. Glória a Deus. Aí o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a agir, os demônios ficam aguçados. Por quê? Para tentar impedir que a nossa luz brilhe. Jesus diz, vós sois o sal da terra. Sal o quê? Dá sabor. Sal conserva. Essa terra ainda não foi destruída porque tem joelhos que se dobram diante do Senhor. Homens de Deus que clamam para essa nação. Pessoas que oram para que as coisas não aconteçam. Não aconteça de desgraças. Quantas orações nós fazemos para Deus livrar pessoas da morte? Nossos filhos que não estão na presença de Deus. Nossos parentes. Quantas orações e Deus ouve. Deus ouve a nossa oração. Deus não poupou a vida de Ló por causa de Abraão. E se tivesse 10 justos, Deus não destruiria Sodoma e Gomorra. Mas não tinha 10 justos. Para a gente ver que quando há 10 justos, Deus conserva a cidade por causa daqueles homens. Sabe por quê? Porque ainda há uma possibilidade daqueles 10 ganhar aquelas almas. Porque o dia que não tiver mais chance de se pregar o evangelho, acabou a nação. Acabou. O diabo toma conta e destrói mesmo. Aí nós vemos países aí que vivem na miséria. Me desculpa, por que muitos países vivem na miséria? Falta de Deus. A Bíblia diz que o justo não indica o pão. Se não tiver comida, anjo traz, irmão. Passar prova é uma coisa. Viver na fome, na desgraça, tendo Deus, Deus te tira do lugar. Se for um lugar ruim, Deus te tira e põe você em outro lugar. Mas o que está acontecendo? As igrejas estão esfriando, o pecado aumentando, e quanto mais a gente esfria, mais o diabo ganha espaço. A gente tem que lutar, irmão. Para lutar contra o diabo, luta como? Palavra. Quando você fala em palavra, o que sustenta? Ó, você fica sem comida? Não. Quantos dias você fica sem comida? 2 no máximo. 2. É bom ficar com fome? Não. É bom? Não. Agora vamos para a Bíblia. O que Deus disse para a serpente? Você vai viver de pó. Carnalidade. O diabo quer ficar com fome? Ele vai fazer o quê? O que ele puder para que você peque e alimente ele. Porque é o nosso pecado que alimenta os demônios. O diabo não quer ficar com fome. E ele não vai dar mole para você. Então, quando você tira uma alma do mundo, você está tirando comida dele. O que sustenta ele, o carro é a gasolina, o diabo é pecado.
O que dá força aos principados, potestades, é o pecado. É o pecado que dá forças a ele. Então, se a gente vive e acha que o céu vai entrar pecado, no céu não entra pecado, não. Então, irmão, lembre-se que o teu pecado, eu falei um palavrão, sustentou os chadinhos, os demônios. Eu estou na prostituição, você está alimentando direto, ele está te sugando. Aquele pecado está satisfazendo ele. Então, toda vez que você for pecar, lembra que você está dando comida aos demônios. Tua carne, teu pecado. Então, é bom de parar de pecar, né? A Bíblia diz satisfazer o espírito e vivereis. Satisfazeis a carne e morrereis. Porque ele vai te sugando, vai te sugando, vai te sugando, daqui a pouco você morre mesmo. Morre. Acabou, você vai ficar uma carcaça. Mas quando você satisfaz o espírito, você vive. Você fica mais forte. O que é satisfazer o espírito? Fazer a vontade de Deus, do Espírito Santo. É uma luta constante. Amém. Vencer o pecado não é fácil. Nossa carne fala alto às vezes. Mas a gente tem que estar todo dia repreendendo, expulsando, vivendo para o Evangelho. Amém. Amém? Só assim a gente vai conseguir alguma coisa Glória a Deus. no reino dos céus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Agradecer? Amém? Dá, irmão, Pode orar. agradecendo pelo culto.